Existem 3 movimentos básicos que a gente tem que ter em mente quando a gente for falar de treinamento de costas, ok? E esses 3 movimentos básicos são acompanhados de outros movimentos que vão junto toda vez que você realiza eles, ou que no mundo ideal eles deveriam ir, ok? A gente vai falar de 3. O primeiro é a abdução horizontal de ombro. Isso é uma abdução horizontal de ombros, tá? A galera conhece como crucifixo invertido também, por exemplo. O principal músculo trabalhado nisso daqui, ou que o pessoal acha que trabalha mais, é o deltoide posterior. Mas como eu vou mostrar para vocês, outros músculos entram em ação que não só o deltoide posterior. E o deltoide posterior é trabalhado principalmente do final para além desse movimento. Então, quando a gente vai estar falando de crucifixo invertido, a gente tem um movimento não só do braço ou do ombro, como preferirem, mas as costas abrem também. Elas fazem um movimento que a gente chama de extensão torácica e a rotação de escápulas. Isso aqui é uma retração de escápula, quando você traz as escápulas de fora para dentro, quando você junta as escápulas. Geralmente, quando você faz uma abdução horizontal de ombro, as escápulas tendem a aduzir também, ok? A juntar, retrair. O deltoide posterior ajuda um pouquinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele não tem muita influência sobre a escápula, mas ele trabalha num conjunto. E aí a gente tem também, galera, uma extensão torácica, tá? Ou seja, quando eu tô falando tórax, é essa região de cima da coluna, que tá bem curvada aqui no nosso amigo. Conforme ele vai voltando, ele vai alinhando, e aí ele pode estender mais ainda, ou seja, ele vai projetar esse peito para frente, jogando essa coluna aqui para frente e abrindo o peito. Isso é uma extensão torácica, esse sendo o limite da extensão torácica. Por último, a gente tem rotação externa do ombro, que casa também bem com a abdução horizontal de ombros. Quando a gente gira a mão para trás, a gente faz uma rotação externa do ombro. Isso abre espaço na região do ombro. Então, olha só esse rapaz aqui. Ele vai fazer um movimento que, na minha opinião, é pouco focado no dorsal, muito enfoque no posterior de ombro. Eu já vou explicar para vocês por quê. E é bastante focado também nos retratores da escápula, mas é ótimo para o posterior de ombro. Então vocês estão vendo que ele está fazendo uma abdução horizontal. Não é porque o cotovelo está dobrando que deixa de ser uma abdução horizontal, ok? Junto com uma extensão. Então vocês podem ver que ele está fazendo um movimento de remada. Repara como o braço dele, o cotovelo, passa bastante da linha do tronco. Isso faz com que o deltoide posterior seja extremamente ativado, ok? Lembra quando eu falei no crucifixo invertido, que o crucifixo invertido, saindo daquela posição frontal, demora para entrar, que ele trabalha muito mais no final do movimento? É isso daqui, ó. Deltoide posterior, quando começa a passar muito o cotovelo da linha do ombro, deltoide posterior está no máximo da posição encurtada. Quando a gente faz um crucifixo invertido, como o do elástico que eu mostrei, ele sai de uma posição alongada, o que é bom, mas não é ele que domina a maior parte do movimento. E aí, como eu mostrei para vocês, aqui ele faz uma retração de escápulas, as escápulas juntam, uma extensão de torácica, repara como o peito dele vai para frente a hora que ele rema, e aqui não tem tanto nível de rotação externa assim, mas um movimento anda com o outro, como eu mostrei para vocês. Depois a gente tem um movimento de retração escapular, que é o que eu mostrei para vocês, que é retrair a escápula, juntar as escápulas uma em direção à outra, ou adução escapular. Ela anda muito com a extensão torácica, que é jogar o peito para frente, ok? A gente quer, quando tá falando do upper back, de retração de escápulas, falar dessa musculatura em volta das escápulas, que
puxa ela para trás, uma em direção à outra. Consequentemente, quanto mais você tenta puxar, geralmente isso é acompanhado de uma extensão torácica. Por último, a gente tem a extensão de ombro, que é dominada principalmente pelo grande dorsal. E isso é um ponto importantíssimo quando a gente está falando de treinamento de costas, porque a extensão de ombro vai contra esses movimentos aqui do upper back e do deltoide posterior, ok? Ainda que o deltoide posterior possa andar muito com o grande dorsal, quando a gente está falando de abdução horizontal, como numa remada, por exemplo, trazendo a barra aqui no peito, a gente não está falando de trabalho grande do dorsal. E isso é um ponto de confusão para o pessoal. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esse vídeo aqui, ele mostra muito bem a anatomia do grande dorsal. O dorsal, ele vai ter origem em todos esses processos, desde a costela até a coluna e lá embaixo no quadril. E ele vai começar a desenvolver a musculatura grande mesmo, aqui ó, subindo para o braço e se inserindo ali próximo à axila, ok? Isso é importantíssimo saber, porque olha esse desenho aqui, ó. O grande dorsal não trabalha junto com a escápula. Ele não tem acesso à escápula, ou seja, todos os movimentos escapulares que ele possa realizar, eles são uma continuação do trabalho que ele faz no húmero e aqui um pouco nas costelas. O que o grande dorsal faz na escápula é puxar essa escápula para baixo, via costela e via húmero, via braço. Ou seja, ele faz uma depressão escapular. O oposto a um encolhimento, quando você sobe essa escápula em direção à orelha. Aqui é o contrário. Mas fica bem claro que ele não tem participação na retração da escápula. Ele não é dominante na retração da escápula. Olha o vídeo desse exercício aqui, vocês vão ter uma noção melhor do que eu tô falando. Antes da gente continuar, esse cara se chama Paul Carter e ele é uma referência em treinamento, hipertrofia e biomecânica. E uma das coisas que ele bate muito é como realmente atingir o grande dorsal ou focar mais no grande dorsal, e como muitos exercícios de costas acabam não tendo tensão sobre o grande dorsal. Olhem só o exercício que ele vai realizar e tirem suas conclusões, depois eu explico. Então olha aqui, galera, o que a gente tem? Vocês vão ver aqui a escápula dele, ok? E a única coisa que ela vai fazer quando ele faz o exercício é descer. Então a escápula é puxada junto com o movimento. Depois, o único movimento que ele tem é fazer a extensão de ombro, que é trazer o cotovelo em direção ao quadril, que é o trabalho do grande dorsal. Se vocês forem ver, a escápula dele mal retrai, ela nem retrai. Na verdade, ela faz uma protração, que é se dirigir para fora, abrir. E o ombro dele tem uma rotação interna, quando o ombro gira para dentro. Isso faz o quê? Com que o dorsal tenha tensão total no movimento, ou seja, que ele esteja ativo durante o movimento todo. Então pensa só, vamos voltar para aquele exercício. Lembra que o dorsal, ele não tem efeito passando o cotovelo depois da linha do corpo. O dorsal exige pouco movimento aqui nas escápulas. Agora olha isso daqui. Isso será que é um movimento dominante de grande dorsal? Claro, daqui até essa parte que ele traz o cotovelo na linha do quadril, o dorsal está trabalhando, mas passou, o dorsal desliga e a tensão sobe para o upper back e fica no posterior de ombro. Então, de novo, dorsal só trabalha uma boa parte, depois ele fica numa amplitude passiva, ele não está nem encurtado demais para trabalhar, ele já não tem mais ação sobre as articulações e, portanto, ele não tensiona, portanto, ele hipertrofia pouco.